Olá, olá para todos os alunos, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Nessa aula hoje de ciências, nós iremos falar sobre a célula, a unidade básica da vida. Iremos abordar também sobre as diferenças entre as células eucarionte e procarionte e a célula da animal e a célula também vegetal que estão dentro das células eucariontes. Então vamos a seguir. Todo ser vivo é formado por células, né? Algumas são unicelulares, ou seja, constitui apenas de uma única célula, como por exemplo as bactérias, e outros tais como os seres humanos, eles são pluricelulares. Não apenas bactérias, mas também os protozoários são unicelulares. Então há dois tipos em relação à constituição, a quantidade de células que podem ser organizados os organismos vivos. Eles podem ser organizados em unicelulares, que são seres que possuem apenas uma única célula, e o exemplo disso é uma bactéria, e os pluricelulares ou multicelulares, são seres vivos que possuem diversas células, são formados por muitas células, várias células. A maioria das células não é visível a olho nu, ou seja, é preciso com certeza de um microscópio. Então, a célula, como ela é muito pequena, minúscula, você necessita de um instrumento chamado microscópio para que se faça o aumento e veja numa maior resolução. O que tem numa célula? Eis a pergunta. Então, no geral, uma célula contém, basicamente, a divisão básica de uma célula é uma membrana, né, ou parede que separa ela do meio interno, do meio externo, né, do meio extracelular e do meio intracelular, ou seja, o lado de fora e o lado de dentro. E contém também um núcleo, onde está reservado nesse núcleo a informação genética, o DNA, que contém todas as informações que vão se expressar em uma proteína. Contém também um citoplasma, onde estão inseridos ali as organelas, né? Onde está também onde ocorre a transmissão, a transformação de de nutrientes e de transporte de algumas substâncias, né, que acontece também ali dentro do citoplasma entre as organelas. Então, basicamente, a célula ela pode ser dividida nessas três partes: membrana plasmática, que reparte um meio externo do meio interno, o núcleo e o citoplasma. As três partes básicas. E em relação ao tipo de células, as células elas podem ser tanto procariontes, que é a célula mais comum não, é mais simples, né, na verdade dizendo, e as células eucariontes. As células procariontes são as células das bactérias, ou das árqueas também, bactérias, né? Então, os seres eucariontes possuem uma célula mais simples, porque elas não têm a quantidade de organelas que tem na célula eucarionte. A célula eucarionte é a célula que é dos animais, dos vegetais, dos fungos, né? Então a célula eucarionte aí abrange um número maior do que de seres vivos do que dos seres procariontes. Contém diversos tipos de organelas e já os seres procariontes não contêm, né? Essa diferença também de procarionte e de eucarionte vem da palavra, vem da função, né, de que o DNA ele não está compartimentalizado de forma livre no citoplasma, né? No citoplasma. Nos seres procariontes, o DNA dele ele é livre no citoplasma, não tem um revestimento chamado de carioteca. Já nos seres eucariontes, nós temos a carioteca, ou seja, um revestimento que protege o DNA. Nessa partezinha em vermelho, na célula eucarionte, nós vemos aí que tem a carioteca protegendo o DNA que está lá no meio. Então, os seres procariontes são os seres mais simples, como já havia falado. Não tem a presença da carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Possui um DNA que fica solto do citoplasma. Possuem apenas um tipo de organela em seu citoplasma, que é o ribossomo, que trabalha
produção aí de proteínas. Também são seres de uma única célula. O exemplo disso é as bactérias. Nós temos o exemplo de uma bactéria e algumas estruturas, algumas partes da bactéria. Nós temos pelo lado externo, né? Nós temos aí as fímbrias, né, da bactéria, nós temos a cápsula, a parede celular da bactéria, a membrana plasmática, que faz a mesma função também lá na célula eucarionte, também tem a mesma função, né, de se fazer a separação entre o meio interno e externo. Temos aí o DNA lá no centro, o DNA dessa bactéria, e também temos aí os ribossomos que fazem aí a tradução das proteínas. E temos aí esse rabinho, que é chamado também de flagelo, que permite a locomoção das bactérias. Permite que as bactérias elas se locomovam. Já os seres eucariontes têm uma estrutura mais complexa. Por quê? Porque nele encontramos algumas organelas mais específicas, como por exemplo o complexo de Golgi, trabalha aí na exportação, né, de nutrientes, de proteínas para o corpo. E o do flagelo também tem o flagelo, retículo endoplasmático, trabalha aí em várias, né, como por exemplo tem o liso e tem o rugoso, né, trabalha aí na associação com proteínas, de lipídios, né, e açúcares. Os lisossomos trabalham aí com suas enzimas na digestão. A parede celular, né, no caso das células vegetais, que dá aquela rigidez às plantas. As fibras do citoesqueleto, que fazem a armação da estrutura celular. As mitocôndrias, né, são importantes na produção de energia para o corpo e da respiração. E nós temos o núcleo, onde está o DNA. Nós temos também os cloroplastos, que nas células vegetais fazem aí a mesma função que as mitocôndrias realizam nas células animais. Os cloroplastos também trabalham com a função da energética das plantas. Os vacúolos, né, já mais voltado aí para as células vegetais, que é como se fosse um depósito, né, de substâncias ali da planta. Os centríolos, que trabalham na divisão celular. Os ribossomos trabalham aí na tradução das proteínas. E o retículo endoplasmático rugoso, né? O liso, nós temos o liso e o rugoso, né? Então todos os seres vivos eucariontes, eles têm mais de uma célula. Então, por exemplo, os animais, os fungos e os vegetais. Uma célula eucarionte, ela pode ser animal ou pode também ser vegetal. Então, a célula eucarionte vegetal, ela tem vacúolo, cloroplasto e parede celular, que não estão presentes na célula eucarionte animal. Então, qual a diferença entre a célula eucarionte animal e da célula eucarionte vegetal? É que na célula vegetal, ela tem algumas coisas, algumas estruturas, algumas organelas que não tem na animal. Quais são elas? A célula vegetal tem vacúolo, tem cloroplasto e tem parede celular, que dá maior rigidez à planta, né? A parede celular. O vacúolo, que é aquela bolsa, aquele depósito que acumula diversos tipos de substâncias. E o cloroplasto tem uma função energética na planta, onde se realiza ali a fotossíntese. Aqui nós temos a célula eucarionte animal, vocês podem ver. E aqui é um corte, né, numa lâmina. Isso daqui já é visto de um ovário, visto por um microscópio, uma célula animal. Aqui nós temos um desenho esquemático tridimensional de uma célula eucarionte vegetal. Vegetal, nós estamos falando aqui de vegetal. Nós perceba que aqui tem essas partezinhas verdes, são os cloroplastos, aqui é onde se realiza a fotossíntese, conversão da energia luminosa em energia química, onde a planta vai fazer aí o seu processo de produção de energia. Aqui nós temos um corte, né, visto por microscópio numa célula de cebola, que é a célula eucarionte, né? Aí nós temos lá no meio os pontinhos
Os pontinhos aí amarelado, preto, é o núcleo da célula. E essas listrinhas, né, pretas, nós estamos vendo aí, cada quadradinho desse aí é a parede celular, juntamente com a membrana. A parede celular e a membrana, a gente está vendo aí as duas anexadas. E no meio, no centro aí, vários pontinhos que é o núcleo onde está o DNA. Isso é um microscópio de luz. Microscópio de luz, né? Então, pessoal, até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Agora vamos às atividades.